paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez à TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. E é muito bom ter você aqui com a gente. É um privilégio, é um prazer. Eu sei que tem várias pessoas que nos acompanham aqui semana após semana. Se você é uma dessas pessoas, coloca aqui embaixo o seu nome e a cidade de onde você está nos acompanhando e fala, olha, eu sou uma dessas pessoas que vejo toda semana o programa Evangelho em Foco. Vai ser uma alegria para mim saber que você está nos acompanhando. Eu já gostaria aqui, obviamente, de desafiar você para que você compartilhe esse programa, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas estejam aqui presentes com a gente agora, nesse momento, ao vivo, e também possa ver depois esse vídeo em um outro momento, ok? Então, nos ajude nesse sentido, por favor, eu conto com você. Conto com a sua oração também sempre para que nós possamos aqui fazer o melhor programa, para que você seja edificado, para que a sua fé seja fortalecida, para que você seja abençoado também através desse instrumento da Igreja Adventista da Promessa. E você, se está passando aqui pela primeira vez, eu desafio você a se inscrever nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, adicione lá o sininho e deixa aqui o seu like. Você que já é inscrito, faz lá uma vistoria na sua inscrição. Às vezes o YouTube ele desinscreve a gente, o algoritmo desinscreve a gente automaticamente, tá bom? Então veja se você ainda está inscrito e verifica lá também o sininho e não esquece de deixar aqui esse like, o joinha, porque isso ajuda a gente na recomendação desse vídeo, tá bom? Amém? Queridos irmãos, nós estamos em uma jornada pela carta de Paulo aos Coríntios. Na verdade, a gente já está terminando essa carta e eu quero deixar aqui também um modo da gente interagir. Qual é um outro livro que você gostaria que nós víssemos depois de 1 Coríntios? Coloca aqui nos comentários. Qual é o livro que você gostaria de aprender um pouco mais sobre ele, um livro da Palavra de Deus, um tema que você gostaria de saber? Bote aqui nos comentários. Quem sabe aí a gente consegue atender você nesse sentido, tá bom? Nós estamos então nessa jornada pela carta aos Coríntios, estamos terminando, como eu falei, e hoje nós vamos tratar do último tema dessa sessão do livro de Coríntios. Essa carta tem uma sessão do capítulo 11 até o capítulo 14, onde Paulo trata a respeito de problemas na igreja relacionados ao culto público. Nós já vimos aqui 3 problemas que tinha na igreja de Corinto. O primeiro problema que tinha na igreja de Corinto era uma desordem no que diz respeito ao decoro, ao respeito, àquilo que foi instituído, organizado. Então lá na igreja de Corinto havia uma falta de referência à autoridade. Então todo mundo achava que podia fazer o que quisesse no culto, ninguém respeitava nada, havia uma desordem no culto nesse sentido, né? Todo mundo mandava no culto, todo mundo fazia o que queria. E aí Paulo vai trazer uma orientação lá no capítulo 11, na primeira parte do capítulo 11. Na segunda parte, o segundo problema era com relação à ceia do Senhor. Os crentes estavam fazendo da festa ágape, daquela festa da comunhão, estava fazendo ali um momento de humilhação dos mais necessitados, né? Os que tinham mais posses traziam coisas boas, comiam tudo, ficavam bêbados e desprezavam com isso os irmãos mais necessitados. E Paulo vai dizer para eles, olha, isso é uma vergonha, eu não elogio vocês com relação a isso, vocês estão desprezando, desonrando o corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, não adianta nada participar da ceia, falar que você tem um relacionamento com Jesus, que você entende o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, sendo que você mesmo não tem a capacidade de se sacrificar pelo corpo dele, que é a igreja dele. Pelo contrário, você despreza o corpo dele. Então, Paulo vai chegar a usar uma expressão muito forte, dizer, quando vocês se reúnem nesse sentido, fazem mais mal do que bem. A gente já falou sobre isso. E na semana passada nós vemos que Paulo falou a respeito do culto, no que diz a expressão dos dons. Então, aqueles irmãos haviam vindo de uma experiência religiosa completamente diferente dos ídolos, né? Uma experiência difícil, uma experiência da sobrenaturalidade que era complicada. E tinham trazidos para dentro do culto essas experiências
esquisitas que elas tinham aprendido lá fora, né? E Paulo então vai organizar ali, dizer que a origem dos dons, a origem da manifestação sobrenatural do Espírito, ela é única, é o Espírito Santo. Os dons são para servir a igreja e não para servir a si próprio. E Paulo vai terminar no capítulo 13 dizendo que a razão pela qual nós podemos desejar e devemos desejar ser usados pelo Espírito como presente para a igreja é o amor à igreja de Jesus e não a nossa vaidade pessoal, ok? Então nós vimos tudo isso até aqui. Hoje nós vamos fechar essa sessão com o capítulo 14 de 1 Coríntios, quando Paulo vai falar especificamente de um momento que acontecia na hora do culto e que Paulo vai dizer assim, olha, se chegar um ímpio aí na sua igreja, ele pode pensar que vocês estão tudo doido. Será que se um ímpio, um incrédulo, uma pessoa que não conhece, não tem uma referência de espiritualidade, se chegar na sua igreja, qual é a impressão que ela vai ter da sua igreja? De que Deus está verdadeiramente nessa igreja? Ou ela vai dizer, esse povo aqui é tudo doido, e eu não volto aqui nunca mais? Qual é a reação? Hein? Então, Paulo vai levantar essa questão aqui no capítulo 14, porque é um problema que está tendo no culto lá da igreja de Corinto e é um problema que pode ter na nossa igreja de hoje, né? E aí o apóstolo vai direcionar toda essa questão e a gente vai estar vendo isso daqui hoje. Então, vem comigo, 1 Coríntios capítulo 14, abre aí a sua Bíblia. O capítulo 14 é um capítulo bem grande, nós não vamos aqui ler todo o capítulo, mas eu peço a você que leia, estude esse capítulo, é muito importante, né? Então Paulo vai começar assim, eu vou ler alguns versos aqui, a partir do verso 1. Que o amor seja o maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende e em espírito fala mistério. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem para que toda a igreja seja fortalecida. Primeiro ponto aqui importante que Paulo vai tratar. O que é que estava acontecendo na igreja de Corinto? O que é que estava acontecendo na igreja de Corinto? Estava acontecendo o seguinte, a igreja estava na hora do culto, a igreja estava tendo uma desordem com relação ao uso dos dons. Paulo cita 2 dons aqui. O dom de línguas e línguas estranhas e o dom de profecia. Então Paulo vai começar a sua exortação aqui tratando desses 2 dons, porque o que estava acontecendo lá é o que acontece hoje aqui na nossa igreja. Você já reparou que o dom de línguas é um dom muito cobiçado? É um dom muito desejado. Por quê? Porque o dom de línguas ele tem um aspecto de sobrenaturalidade superior. A pessoa que fala em línguas, quando você vê uma pessoa falando em línguas, qual é a sua percepção daquela pessoa? Aquela pessoa é uma pessoa usada por Deus, aquela pessoa é uma pessoa santa, aquela pessoa é uma pessoa diferente, especial. Ela está falando em uma língua sobrenatural, que o Espírito a concede que fale. Então esse irmão é muito usado, esse irmão é uma bênção, essa irmã é poderosa. Não é assim? Essa impressão é a mesma que havia na igreja de Corinto lá naquele tempo. Então todos os irmãos queriam falar em línguas. Todos os irmãos queriam mostrar-se espiritualmente superior aos outros no dom de línguas. E estava havendo uma espécie de desprezo pelo dom de profecia.
Aliás, estava havendo uma espécie de desprezo com relação a todos os outros dons. Ninguém queria saber dos outros dons, todo mundo queria saber de falar em línguas, porque falar em línguas é especial, falar em línguas é uma pessoa poderosa, falar em línguas é alguém, e você fala em línguas, é engraçado, fala em línguas todo culto. É interessante, né? Porque só fala em línguas no culto público. Por que será? Paulo percebe isso. Qual é o problema? O problema é que às vezes o irmão estava pregando e o outro começava a falar em línguas. E acabou o culto. Já teve essa experiência? Você tá no culto, o culto está acontecendo. Daqui a pouco o irmão começa a falar em línguas e ele vai falar em línguas 1 hora. Acabou o culto. Eu já vi situações onde o pregador para de pregar e porque o irmão está falando em línguas, e ele fica falando em línguas. E qual é a circunstância que está acontecendo ali? O irmão está falando em línguas, ninguém está entendendo absolutamente nada do que ele está falando. A igreja entra num frenesi com relação a isso. Ela fica feliz, alegre, e é natural, normal e legítimo que a igreja se alegre porque o Espírito está usando alguém falar em línguas. Bênção de Deus. Mas a igreja não percebeu um detalhe: o Senhor deixou de ser adorado. A igreja não está adorando mais, só o irmão está adorando. Só o irmão está glorificando a Deus. Esse é o ponto que Paulo está trazendo aqui, é um ponto de equilíbrio. Você vai perceber que lá no final do capítulo, Paulo vai dizer assim: ninguém proíba a manifestação dos dons na igreja, que ninguém proíba a manifestação do dom de línguas na igreja. Ninguém pode proibir isso. Paulo está dizendo: eu não estou acabando com o dom de línguas no culto público, eu estou organizando, precisa ter organização. O culto ao Senhor é mais importante do que qualquer manifestação do dom, meu irmão, no meio dele. A adoração, os dons do Espírito servem a adoração a Deus, e não o contrário. Nós não paramos um culto porque o dom está sendo exercido, não. Ora, senão o dom virou Deus. O dom virou o alvo da celebração. E muitos cultos têm acontecido isso. Aliás, um ponto importante aqui. Culto público é sempre um culto de celebração a quem Deus é. Nós queremos e precisamos fazer cultos de busca de dons, são cultos privados. Você vai fazer uma vigília, você vai fazer um tempo de oração de madrugada, não é culto público. E aí você vai buscar, você vai bater, e contando com a graça de Deus, para que o Espírito dê dom, mas é algo privado, é algo fechado. É uma vigília fechada, não tem visitante, é uma coisa intramuros. O culto é público? O culto tem que ser a sua função é exclusivamente adoração ao Cordeiro. E nessa adoração ao Cordeiro, o Espírito entra com a manifestação dos dons para adorar o Cordeiro com os dons. Agora, nós não nos reunimos em culto para celebrar os dons. Isso é pecado. O dom não pode se tornar o ídolo do nosso culto. O Espírito Santo nem permite que isso aconteça. Nós precisamos tomar cuidado para não colocar outro Deus no nosso culto, além daquele que é, que era e há de ser. Os dons do Espírito não são o alvo da nossa celebração. Não podem ser. Não podem. O Senhor Jesus disse que quando o Espírito viesse, o glorificaria. Nós não nos reunimos para celebrar o dom. Nós nos reunimos no poder do Espírito, através dos dons do Espírito na igreja, para celebrar o Cordeiro e adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Lá na igreja de Corinto, havia uma confusão. Os crentes queriam falar em línguas o culto inteiro. O dom de profecia, que é importante, estava ficando descanteado. E olha a distinção que o apóstolo Paulo faz com relação a esses dois dons. Ele diz assim, verso 1: contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar.
E profecia aqui não tem a ver com revelamento não, tá? Aliás, dom de revelação nem existe na Bíblia. Quem anda por aí afora dizendo que tem dom de revelação, você pode dizer, olha, eu não sei de onde você tirou isso. Do Espírito Santo não é, porque nem existe. O dom de profecia não é dom de adivinhação, meu irmão. Dom de profecia é a ação poderosa do Espírito em manifestar as grandezas de Deus, poder de Deus, a palavra de Deus. Às vezes as pessoas pensam que Deus é um bisbilhoteiro espiritual. Ah, vai ter profecia na igreja, então eu vou lá para Deus me revelar, para Deus falar comigo. Ah, pelo amor de Deus, você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você não precisa de Deus ficar... Não é assim que funciona. Dom de profecia não é para Deus ficar jogando os podres na sua cara em público, não. Dom de profecia, você não é o centro do dom de profecia. Você não é a mensagem do dom de profecia. A mensagem central do dom de profecia é o Senhor Deus. Você não é essa Coca-Cola toda. Toda a vontade de Deus revelada para a sua vida já está aqui. Você precisa parar de preguiça e ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, frequentar a escola bíblica e conhecer a vontade dele. Porque as Escrituras dizem que você peca não conhecendo a vontade de Deus e nem o seu poder. Então para com esse negócio de achar que dom de profecia é Deus para ficar falando que você precisa fazer aquilo que você já sabe que você tem que fazer. Dom de profecia não tem nada a ver com isso. Dom de profecia, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele traz edificação para a igreja. Por quê? Porque ele traz a mensagem de Deus à igreja. É Deus falando poderosamente através do seu Espírito, usando gente para falar das grandezas de Deus. Tem nada a ver com você, querido. E se tem lá uma profecia que onde você é o centro, você é adorado, você é ovacionado, você é o espelho que reflete a glória do Senhor, pode repreender em nome de Jesus sem medo de ser feliz. Porque você não é o centro, não é o alvo, não é o assunto do Espírito Santo da profecia de Deus. Deus é a glorificação, as grandezas, o louvor, o Evangelho de Deus que é o alvo da profecia na igreja. Senão você vira o centro do culto. Aí já não é o culto a Deus, né? É o culto a você. Então o apóstolo Paulo vai falar. Especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. O que estava acontecendo? Todo mundo estava falando em línguas, a igreja não estava sendo edificada. Eu não estou entendendo nada que estou falando. Eu estou feliz porque o irmão está falando em línguas. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, porque o Espírito está usando o irmão. Mas é só isso, eu não estou sendo edificado em absolutamente nada. É isso que Paulo está dizendo, quem fala em línguas edifica a si mesmo, ele está sendo cheio, ele está sendo usado, ele está sendo poderosamente edificado, porque ele está glorificando a Deus em uma língua que o Espírito concede que o glorifica. Porque quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus fala mistérios. É isso que o apóstolo diz. Agora, Paulo diz assim, olha, vocês precisam falar no culto mais profetizado do que falar em línguas. Por quê? Porque quem profetiza edifica a igreja. Percebeu? Que edifica a igreja, não fala mal da igreja, não fala mal do irmão, não fica apontando o dedo, não fica... Entende a diferença? Edifica por quê? Porque a palavra é de Deus, a palavra da profecia. Então esse é o ponto. Eu gostaria que todos vocês, aí Paulo vai dizer no verso 5, eu gostaria que todos vocês falassem línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem. Pois a profecia, presta atenção nisso, irmão. Você quer um dom maior do que o outro? Está aqui, ó. Pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem para que toda a igreja seja fortalecida. Aí sim. Porque tem um terceiro dom que aparece aqui que Paulo traz, que é o dom da interpretação de profecia, de línguas. Paulo vai dizer, olha, então quando na igreja tem alguém que interpreta o que está sendo dito no dom de línguas, aí sim a igreja é edificada. Aí, ó, 100%, joia, ok? E aí,
aqui no restante do capítulo 14, nessa primeira parte, Paulo vai dar vários exemplos. Infelizmente eu não tenho tempo de passar com vocês, né? Mas então eu quero ir para o verso 26 até o final do capítulo, onde Paulo então vai orientar a igreja. Tá bom, Paulo, então como é que a gente faz, Paulo? Porque aqui na igreja vários irmãos falam em língua na hora do culto, eles estão cheios, são uma bênção, esses irmãos são uma bênção de Deus, eles querem glorificar Deus, Paulo, é uma igreja pentecostal essa igreja, esses irmãos estão avivados, estão cheios do Espírito. Como é que a gente faz, Paulo? A gente proíbe os irmãos de falar em línguas? Vamos lá, orientação do apóstolo Paulo. Verso 26. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Que maravilha, né? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e o outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Paulo está dizendo aqui o seguinte: no culto pode ter a liturgia do culto pode ser variada, o culto pode ter várias manifestações dos dons, desde que isso não enfraqueça, desde que isso fortaleça a todos. Não pode fortalecer só um, não pode edificar só o irmão. Verso 27. Não mais do que 2 ou 3 devem falar em línguas. Pastor, você está tolindo os crentes falar em línguas. Eu não. Pastor, aqui na igreja tem 10 que falam em língua no culto. Bom, os 10 precisam fazer um estudo sobre 1 Coríntios capítulo 14. Ou então a gente arranca esse texto aqui da Bíblia, joga fora, finge que ele não existe, esquece. Como é que faz? Pastor, mas o poder é importante. Bom, a palavra é. A sua igreja não tem mais manifestações espirituais do que tinha a igreja de Corinto. Certeza. O que vale para a igreja de Corinto vale para a sua. Não mais do que 2 ou 3 devem falar em línguas. Devem se pronunciar um de cada vez e alguém deve interpretar o que disserem. Tem que ter intérprete. Tem intérprete na sua igreja, dos irmãos que falam em línguas. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Como é que é isso? É isso aqui que o Paulo está falando. Então, mas pastor, o Espírito está mandando. Você vai dizer que na frente Paulo vai dizer que o Espírito está sujeito. O que ele está dizendo? Ele está querendo dizer o seguinte: quando você está falando em línguas, os irmãos que falam em línguas, alguém que está sendo usado no dom do Espírito não está possesso não, irmão. Existe uma diferença entre alguém que está possesso por Satanás e alguém que está sendo usado no dom do Espírito. O possesso por Satanás não tem controle das suas ações. Ele não tem domínio sobre aquela manifestação sobrenatural. O possesso não tem, não. Se você diz assim, mas eu não consigo me controlar, então não é a ação do Espírito que está sobre você. Porque o Espírito não tolhe a gente da nossa liberdade. Aquele que é usado pelo Espírito, ele tem total noção do tempo, do local e do que está acontecendo ao seu redor. Absoluto controle. Ele não está sendo dominado no sentido de perda do controle. Não é um transe. Quem está sendo usado pelo Espírito Santo não está em transe. Quem entra em transe é quem está sendo usado ou por um espírito de demônio ou por alguma substância entorpecente. Crente não entra em transe não, irmão. Crente que entra em transe não é o Espírito que está agindo sobre ele, o Espírito Santo está agindo sobre ele. É qualquer outra coisa que está dominando ele, está o escravizando. Então o irmão está falando em línguas. Ele está cheio. O culto é público. Ah não, pastor, mas é uma vigília. As portas estão fechadas, só tem crente. Aí, meu irmão, você assim cai no Espírito mesmo. É uma vigília, é um culto de busca, é um culto de manifestação poderosa, está tudo certo. Paulo está falando do culto público, das portas da igreja aberta. Esse culto tem uma ordem, ele tem uma liturgia.
Ele tem uma intencionalidade de adoração. A vigília não tem, pastor? A vigília tem um programa, mas a vigília é mais flexível. A vigília é ali para a gente realmente viver uma ação poderosa do Espírito e compartilhar os dons uns com os outros na sobrenaturalidade deles. As portas estão fechadas, não tem nenhum ímpio ali para dizer assim, esse povo aqui está tudo doido, porque a gente sabe que a gente não está doido. A gente está cheio do poder do Espírito Santo. Então, assim, meu irmão, é a vigília, é a oração de madrugada, fica à vontade. Fala em línguas, dá pirueta, faz o que você quiser, tá tudo certo. No culto público, não. Esse é o detalhe que o apóstolo Paulo está dizendo, porque ele vai dizer assim, olha, pode chegar alguém aí no meio do culto de vocês, alguém vai visitar a igreja de vocês e vai ver essa desordem, vai dizer assim, esse povo aqui está tudo doido. Ninguém entende nada, um monte de gente falando uns negócios que eu não entendo. O pastor estava pregando e parou de pregar, ele não terminou o sermão, não sei, porque o outro começou a falar, daqui a pouco o outro começou a falar de lá também, e virou uma confusão, e eu não entendi nada. Hoje, como a gente vive numa sociedade mística, você vai ter gente que vai assim, o culto lá foi poderoso. Ele não entendeu nada, ele não foi edificado, o evangelho não foi pregado. Ele se convenceu de um poder sobrenatural, mas não se convenceu do evangelho. Para aquela pessoa ali, para aquele ímpio, ele pode até ir para a igreja, mas não porque ele entendeu o evangelho, entendeu a cruz, ele se arrepende de seus pecados, não. É por isso que às vezes ele vai, aí ele tem manifestações também sobrenaturais, mas continua no pecado e vai ouvir o que diz Mateus capítulo 7 no final do capítulo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, falamos, fizemos, acontecemos, e Jesus vai dizer, eu não sei quem são vocês. Entendeu o ponto? Então o apóstolo vai dizer isso, olha, essa é a orientação do apóstolo Paulo. Como é que a gente faz então? Paulo vai dizer, olha, se cale no sentido de que se contenha. Pastor, eu não consigo me conter. Então sai do culto público, irmão. Pega uma sala do Dijap, uma sala dos jovens, e vai lá e fala em línguas até o céu descer ou você subir. Não tem problema nenhum. O culto vai acontecer aqui. Os irmãos vão ficar felizes, está tudo certo. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Eu não teria coragem de dar essa orientação para você. Eu estou dizendo aquilo que o apóstolo está dizendo. Se ele está dizendo, eu digo. É isso que ele está falando. E com isso, de novo, Paulo não vai... Aí vai dizer no verso 29, olha, que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação que está falando, deve se calar. Revelação aqui no sentido de entendimento, tá? Desse modo, todos que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizam têm o controle de seu espírito e podem falar um por vez. Então agora é uma outra orientação aqui para quem profetiza. Não é para todo mundo profetizar ao mesmo tempo, um depois do outro. Não é interessante isso? Essa ordem que Paulo dá, essa organização que Paulo dá, né? E aí, Paulo vai dizer no verso 39 para a gente fechar e orar. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas. Olha, Paulo está dizendo, não pode proibir de falar em línguas. Se alguém está proibindo de falar em línguas, está pecando contra a ordem bíblica. Está pecando contra o Espírito. Não. Anseiem por profetizar, e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. O culto público ao Senhor não pode ser uma bagunça. E nós não podemos usar o Espírito e os dons do Espírito como uma desculpa para a nossa desordem. Não. O nosso culto precisa ser poderoso, por causa do poder, na manifestação do poder do Espírito Santo nele. O nosso culto precisa ser para a glória de Deus. O nosso culto precisa alcançar o coração do incrédulo. Ao ouvir a mensagem do Evangelho, a ver as manifestações do Espírito de forma decente no culto, o incrédulo precisa cair de joelhos e dizer, verdadeiramente, Deus está nesse lugar, porque eu ouvi a sua palavra
eu entendi a mensagem do Evangelho e eu vi e ouvi a manifestação poderosa de Deus no meio desse povo. Esse povo é um povo santo, esse lugar é a casa de Deus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, queremos que os nossos cultos sejam poderosos por causa da ação do Teu Espírito no nosso meio. Desejamos, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito nos nossos cultos, que eles sejam avivados, meu Deus, que eles sejam, meu Deus, cheios da manifestação do poder do Espírito. Mas dai-nos, meu Deus, sabedoria, para que possamos, meu Deus, exercer esses cultos para a glória do Teu louvor, de uma maneira sábia, a ponto, meu Deus, de que o Seu nome seja adorado, glorificado, e que nós, meu Deus, venhamos experimentar da manifestação poderosa do Teu Espírito em nosso meio de forma organizada, ordeira, a fim de que o Senhor seja honrado, a fim, meu Deus, de que o Senhor seja glorificado em tudo. Abençoe as nossas vidas, Senhor. Usa, meu Deus, usa de forma poderosa. Renova, meu Deus, sobre aqueles, meu Pai, da qual o Teu Espírito tem usado com o dom de línguas, mas há muito tempo, meu Deus, não tem experimentado do poder. Senhor, renova sobre eles. Senhor, renova, meu Deus, aqueles, meu Deus, que têm, Senhor, sido usados pelo Teu Espírito nos dons de profecia, para trazer a Sua palavra poderosa ao Seu povo, Senhor. De forma, meu Deus, que a igreja, meu Deus, venha experimentar da verdade poderosa do Senhor na vida dessas pessoas e seja também edificada para a glória do Teu nome. Senhor, renova, meu Deus, aqueles da qual o Senhor tem dado e usado pelo Teu Espírito o dom de interpretação de línguas, para que quando, meu Deus, o Teu Espírito, meu Deus, vier de forma poderosa sobre outros que falem línguas, a igreja seja edificada, meu Deus, da mesma maneira. Sopra sobre a Tua igreja, meu Deus, novamente, Senhor, o poder do Teu Espírito, os dons do Teu Espírito, os nossos cultos, que eles sejam avivados para a Sua glória e para o Seu louvor, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e irmã, que Deus abençoe o seu coração, a sua vida de forma poderosa, em nome de Jesus. Amado, você já faz parte desse projeto? Você já é um amigo da missão? Se você ainda não é, por favor, venha fazer parte desse projeto. Entre aqui, ó, tem o QR Code, tem todas as informações para você, para que você possa nos ajudar nesse ministério, tá bom? Então, faça parte desse projeto também em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui, compartilhe essa mensagem, deixe aqui o seu comentário e até semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um forte abraço e até lá.